E querido investidor, hoje nós vamos falar sobre a Kepler Weber, que para mim é uma das melhores empresas expostas ao agronegócio. Lembrando que o agronegócio é um dos sistemas que mais cresceram sobre investimentos no nosso país, dominando ali vários outros países em commodities, por exemplo. Então vamos falar da Kepler Weber porque ela é uma empresa importante, tá? O que essa empresa faz? Ela é uma empresa que cuida da gestão do ativo que é produzido pelo agronegócio. Por exemplo, a empresa produz a soja. Essa soja ela precisa de um lugar para ser estocada, ela precisa de uma tecnologia que cuide desse grão. Então a Kepler Weber ela vai atuar nisso. Então, a princípio, ela não é só uma empresa que faz silos para armazenagem. A gente vai chegar nesse ponto, mas ela é uma empresa que veja a quantidade de produtos que ela oferece para o agronegócio, lembrando que é um dos negócios que mais cresce no país. Olha só, ela produz silos de armazenagem, ela produz transportadores desses grãos, os elevadores também, ela produz máquinas de limpeza, ela tem ali o cuidado do produto a granel, desse manejo da tecnologia, ela tem os secadores, itens de segurança, as tubulações específicas para o negócio, ela tem também a parte da gestão da unidade onde está sendo armazenado, ela tem a gestão desses secadores também, que essas sementes, esses grãos, eles precisam de todo um cuidado para não se perder, e ela faz também toda a parte de controle. Então, ela é uma empresa que vai cuidar de todo o produto que o agro produz, né? Soja, milho, café, algodão, dentre outros diversos. Então, ela é totalmente essencial, porque a gente percebe, quando analisamos, um crescimento constante do agronegócio no nosso país, né? Um crescimento composto ali de quase 6% desde o ano 2000 até 2024. Então, esse crescimento constante, ele exige muita tecnologia. Se a gente olha todo esse crescimento, todos esses produtos que a Kepler produz, a gente vê o quê? Um crescimento constante, claro que nas suas receitas de alguma forma mais ondulatória, e a gente vê também a parte dos seus lucros ondulatórios. Por que também, pessoal? Porque a parte do lucro e a parte das receitas estão indexadas ao ciclo do agronegócio. O ciclo do agronegócio, o que ele faz? Ele é um ciclo, então ele tem um período de plantio e um período de colheita. Em alguns momentos, na colheita e na venda, a empresa lucra muito, requisita mais da Kepler, e outras empresas, o agro ele vai performando mais negativamente. Então, ela é uma empresa que também tem a sua ciclicidade. Mas se a gente olha no longo prazo, sem ser de forma trimestral, a gente vê que nos últimos 5 anos ela vem crescendo as suas receitas e vem crescendo também parte dos seus lucros. Mas temos que tomar cuidado, porque conforme essa ciclicidade que eu disse, a Kepler ela é bastante volátil na bolsa de valores, então as ações mexem bastante. Além dela ser uma small cap também, uma empresa de baixo capital, né? Hoje ela custa 9,30, mas nos últimos 12 meses ela teve uma queda de 13%. Então, ora ela performa muito bem, ora ela performa mais aquém no sentido da cotação. Então, você não pode ficar só refém da cotação, você precisa conhecer essa empresa, e assistindo o vídeo aqui até o final você vai conseguir. Outro ponto importante que nós podemos destacar de agora para frente para a Kepler é o seguinte: o plano safra pode beneficiar essa empresa, né? A gente tem algumas matérias aqui que diz que a empresa detém 40% do market share dos silos no Brasil e está posicionada estrategicamente para capitalizar o aumento do programa para construção e ampliação dos armazéns, que é o PCA, que vai receber 7,8 bilhões em 2024 e em 2025, um incremento de 17% em relação ao ano anterior. Por quê, pessoal? Nós temos que, com a produção muito excessiva dos nossos grãos, os estoques estão defasados. Se a gente olha, a gente tem uma capacidade de produção muito acima e um estoque muito abaixo. Chegou-se momentos onde as empresas precisaram deixar os grãos ao ar livre mesmo ali, ou em sacos improvisados, porque não tinha onde estocar. Então veja o potencial e a avenida de crescimento que a Kepler vem para produzir. E com isso, ela não fornece só o silo ali em si, né? Ela poderia só vender o silo, mas ela fornece o silo, a gestão, a tecnologia, ela vai cuidar daquele grão, conforme eu já disse, né? Com isso, a gente pode perceber um crescimento bastante interessante, que ele é sustentado por margens boas, né? E em diversas áreas do mercado. Então a gente tem aqui uma margem crescente, pelo menos que é o que aconteceu no último ano, de 30% nas fazendas, onde a gente tem também o percentual
percentual de tudo que a Receita recebe da Kepler é pelas fazendas, 32%. A gente tem um crescimento também na agroindústria de forma em geral, com boas margens. A gente tem reposição das peças e dos serviços também bem crescentes, que ela fornece esses serviços de manutenção. Está focando também bem forte nos portos e nos terminais. E também forte agora em negócios internacionais fornecendo silos para o exterior. Então parte de tudo que ela receita, né, parte do que ela vende esses produtos, ela está trabalhando ali. Fazendas, agroindústrias, negócios internacionais, reposições e serviços e os portos e terminais. Isso vem se mexendo com o passar do tempo. A gente pode perceber que em 2022 as fazendas compreendiam uma grande fatia e hoje uma fatia menor ali, 32% para as fazendas, mas aí já cresceu-se outras áreas, por exemplo, né? Então ela vai conforme o mercado vai pedindo ali, né? Com isso, o que nós temos? Um EBITDA que veio crescendo desde 2018 até 2023. Claro que teve uma certa ondulatoriedade aqui em 2022, mas também nós temos boas margens, né? A margem EBITDA bem interessante e também nós temos, pessoal, um lucro crescente. Ano a ano a empresa vem dando cada vez mais lucros, isso de uma forma bastante expressiva, com uma margem de lucro de 16% em 2023, por exemplo. 2022 chegou a 21%, tá? Então é uma empresa que, além de estar lucro, além de ter boa, de receitar bem, de estar exposta ao agronegócio, uma empresa que é baixíssima em dívida, né? A dívida dela pelo seu EBITDA 0,4. Então uma dívida bem pequenininha, né? A dívida ali ela tem bastante caixa para poder arcar com essas dívidas também. A dívida está mais atrelada ao real, não é tão endividada em dólar assim. Então isso deixa um caixa mais líquido para a empresa. E quando eu analiso que eu tenho essa empresa que produz esse cuidado com o agronegócio como um todo, cercando ali o produtor de tudo que ele precisa. Eu meço isso com a rentabilidade para ver se realmente valeu a pena investir ou ter investido na Kepler, pelo menos nos últimos 5 anos. O que eu tenho? Nós temos um crescimento de 323% da Kepler contra apenas 49% do CDI, títulos de renda fixa 32% e o índice das small caps, onde ela está inserida, porque ela é uma empresa de baixa capitalização, rendendo negativamente, menos 15%. Então, quem investiu na Kepler não está triste, pessoal, tá? Muito pelo contrário. Mas para a gente atualizar, eu trouxe o resultado do terceiro trimestre de 2024, que a gente percebe o quê? Crescimento contínuo das suas receitas também, crescimento do seu EBITDA, lucro ajustado 0,5% menor do que foi há um ano atrás, mas a gente vai ver esses números com mais cautela, tá? Se a gente olha de forma anual, ou seja, dos primeiros 9 meses do ano, a gente tem 13% de crescimento nas receitas, 20% de crescimento no seu EBITDA e 6% de crescimento nos seus lucros. Então veja, por ela ser muito ondulatória, é mais interessante analisar ela anualmente, a longo prazo, tá? E onde ela vende mais? Aqui nesse gráfico a gente pode ver que para esse trimestre em específico, as fazendas ficaram um pouquinho aquém, né? Mas aí teve a agroindústria, o negócios internacionais foi o que mais rendeu para a empresa, um aumento de 63%, né? Porque também receitas dolarizadas, e nós temos aqui também os portos e terminais com uma rentabilidade de 442%, mas não se assuste com esse valor não, porque está começando agora. Então se eu tinha praticamente zero de receitas nos meus portos e no outro trimestre eu já tenho 17 milhões, então isso é um crescimento bastante robusto, tá? Mas o que mais rendeu aqui geralmente foram os negócios internacionais também, e com isso nós podemos analisar que ela também retribui para o acionista, né? Ela tem ali um crescimento do seu payout, né? Chegando até ali nos últimos 12 meses de 80%, mas como é um ano fechado, 2023, 62% de payout para uma small cap, bastante interessante, né, pessoal? Tanto pagamento de dividendos quanto juros sobre capital próprio, mais para dividendos também, tá? Para a gente dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas, para a gente confirmar a nossa tese de investimentos na Kepler Weber, a gente está negociando uma empresa comprando a ação que está sendo ali pautada por um PL de 6,4. Tá, um PL abaixo de 10, que eu sempre digo que já é mais interessante. Se eu compro R$1.000 em Kepler, daqui a 6 anos, se ela manter os mesmos números, eu vou estar ali recebendo meu capital todo de volta, mas a gente percebe, né, que ela tem EBITDA constante, crescimento de receitas aqui, receitas e lucros, né, um crescimento composto constante também. A gente tem boas margens, 16% nos últimos 12 meses, um ROI de 35%, que é o retorno sobre o patrimônio ali que ela entregou pelo acionista, né, um EV/EBITDA também
bastante pequeno, então isso é uma atratividade de investimento, né? Você vê EBITDA é o quê? O preço da firma pela capacidade de geração de caixa que ela tem, ou seja, em 4 anos ela se pagaria, em tese, tá? Dívida por EBITDA super controlada, liquidez corrente, bastante dinheiro em caixa, então tudo isso faz uma empresa bastante saudável em seus números financeiros, né? Hoje ela custando 9,39, ela está com uma variação negativa, né? Para a gente entregar um dividendo ali de quase 9% no valor dessa cotação, tá? Ponto um pouquinho aquém é que ela vem diminuindo os seus dividendos, mas também em 2022 foi um ano muito bom para o agronegócio, então ela conseguiu pagar R$1 no ano, depois o 86, agora 68 centavos. O preço justo dela, calculando 6% de basin, não é indicado porque é uma small cap, já reafirma, tá? É só pra gente ter uma base, só para ter uma análise bem superficial, 9,70. Então estaria ali mais ou menos com uma margem interessante, tá? Ela vem pagando ali dividendos constantes, né? Só em 2024 pagou em abril, julho e um pouquinho em agosto também, tá? Tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio, beleza? Ela vale em mercado 1,7 bi, então é uma empresa bem pequenininha, mas tem uma boa liquidez, tem 100% de tag along, tem 98% de free float, então é uma ação que é disponível ali para nós investidores, né? Então é uma empresa muito bem gerida na minha visão. Então quando você vai lá e compra as ações da Kepler, pense que você não está comprando só numa empresa que faz silos. Não, você está comprando uma empresa que cuida da saúde do grão que o produtor ali está empenhado em produzir. Então ela cuida desde o armazenamento até o estoque, o tempo de estoque, o transporte também nos portos, tá? Tá vendendo internacionalmente, então ela está cuidando dessa parte do agro. E lembrando, o agro, a questão das produções dos grãos tende a subir cada vez mais e nós estamos com muitos grãos e pouca capacidade de armazenamento. Então é isso que você tem que pôr em mente, coloca esses números em prática, vê se faz parte da sua tese de investimento, tá? Espero que eu tenha passado tudo aqui que eu conheço sobre a Kepler VRB e também te atualizado aqui conforme o terceiro TRI de 2024. E se você ficou feliz, deixa like pra mim no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, tá? Tem vídeo todos os dias, é bom você ficar atualizado aí. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre a Kepler VRB, se você a teria na carteira ou se você me sugeriria outra empresa para a gente poder estudar aqui, tá bom? Aqui você viu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo.